Nesse segundo vídeo, a gente vai trabalhar com os elementos que a gente vai utilizar na nossa formatação, que é basicamente textos e imagens. Para cada um deles, existem algumas regrinhas e formatações bastante específicas. Vamos começar pelo texto. Então, a gente insere, aqui a gente vai ter para ambos elementos, para textos e imagens, a gente sempre vai ter uma caixa que vai conter esses elementos. Esses elementos vão estar dentro dessas caixas. Então a gente clica aqui no T de texto e a gente insere uma caixa. E a partir disso a gente começa a formatação. Aqui a gente vai começar digitando, mas provavelmente a gente vai, né, do Ctrl C, Ctrl V já do caderno do TCC. Né? Esse texto já vem pronto. Então, são duas coisas diferentes, dois elementos diferentes. Um é a caixa, né, que eu posso aumentar, diminuir. A gente vai ver que esses pontos no entorno da caixa eles vão começar a se modificar e vão, né, dar informações para a gente. Então a gente tem a caixa aqui, quando eu dou 2 cliques e seleciono o texto, aí eu formato o texto propriamente dito. Então, a partir de uma determinada fonte que a gente escolher para o título, vou com a Fira Sans, e aqui tamanho, posso selecionar ou digitar. Observem que o 1 já saiu, a gente já vai dar jeito nisso. E outras formatações, aqui a gente pode colocar tudo em maiúscula, tudo em minúscula, sobrescrito, subscrito, sublinhado, taxado, outras formatações de distância entre os caracteres, não vamos entrar nisso por enquanto. E aqui a posição dele na caixa, então, centralizar, à esquerda, à direita, aqui as distâncias do parágrafo, né? Então parágrafo recuado, ou só a primeira linha recuada, que a gente acaba utilizando isso também para, né, os textos do texto corrido, né, do TCC. Aqui a relação com outros elementos, né, a distância, né, depois do parágrafo e por aí vai. À medida que a gente for avançando nos outros vídeos, a gente vai começar a entrar nesses elementos. A gente tem aqui, quando a gente instalou, já fica português brasileiro. Aqui a gente tem a possibilidade de, quando aparece essa caixinha e aparece esse maisinho, quer dizer que existem mais elementos dentro dessa caixa que a gente não está visualizando. Que é o número lá. Então a gente pode, quando a gente tem essa opção, ou a gente arrasta para o lado para ver, para formatar direitinho, ou para baixo, a depender do que eu quiser fazer. Ele automaticamente já formata para a gente. E outra coisa que a gente pode fazer para dar sequência no texto, se eu quero esse tamanho de fonte. Com o W eu consigo trocar de visualização. Eu quero esse tamanho de fonte, já está estabelecido. E eu não vou mudar. Eu posso trazer parte desse texto para outra caixa. Então, que está nesse maisinho aqui. Esse maisinho abaixo à direita. Eu clico nele, eu dou um clique nesse maisinho e ele já vai criar outra caixa e trazer o restante do texto que está escondido, que está dentro da caixa, a gente não vai ver. Se eu der um clique, ele já coloca na estrutura das colunas. Eu posso, né, observem aqui, aqui, ambas as caixas, elas não têm mais o maisinho. Agora mudou para uma setinha azul, quer dizer que esse texto aqui, ele vai seguir em outra caixa.
quando eu clico aqui, é justamente isso que ele informa para mim. E que é, bom, essa outra caixa está aqui. Quando eu clico nessa segunda caixa, quer dizer que essa setinha que está em cima à esquerda, quer dizer que está vindo de... o texto está vindo, é proveniente de outra caixa também. Tanto aqui, eu consigo selecionar todo o texto. Deixa eu diminuir a caixa aqui. Aí eu posso começar a formatar a caixa da maneira que eu quiser. Aí a gente começa a ter um controle maior do nosso trabalho. Tem... Aqui eu vou deixar um pouco menor, esse tamanho, justamente para a gente conseguir colocar tudo dentro dessa caixa. Bom, eu consigo ainda rotacionar, ó, se eu colocar o cursor do mouse no vértice, eu consigo girar. Se eu apertar o Shift, eu tenho as pré-definições, 45, 90 graus. Ele mostra para mim ali o ângulo, próximo do cursor. E, basicamente, é isso. Quando a gente for trabalhar com o texto corrido, digamos assim, a gente vai ter essas opções, essas formatações vão ser mais correntes. Então, deixa eu inserir aqui. Para título de início de formatação, a gente pode colocar um texto preencher com texto de espaço reservado, que é um texto que em latim, não é o texto que a gente vai trabalhar. Ele insere até a última linha, né, da caixa. Observe que não tem o maisinho vermelho, quer dizer que esse texto está todo dentro dessa caixa. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, observem que já mudou ali. Então, a gente vai começar a trabalhar dessa maneira. Então, tem aqui, tem um maisinho, então eu dou um clique no maisinho e trago para cá. Ele já repete toda a caixa de texto do lado, né? Ele vai sempre tentar colocar nessa formatação das colunas, então eu posso diminuir aqui. Vou criar outro texto, tenho outra caixa aqui, e vou colocar outro texto aqui. Eu posso ter essa caixa e eventualmente, eu estou testando, eventualmente eu quero vincular esses dois textos, né? Eu sei que aqui, deixa eu colocar mais texto aqui. Eu sei que aqui tem mais texto por causa desse maisinho. Eu posso clicar, eu clico aqui e ao invés de fazer outra caixa, eu dou um clique nessa caixa existente. E aí ele vai jogar automaticamente esse texto para essa outra caixa. Então eu tenho aqui ó, um texto que vai nessas duas colunas e tenho esse outro texto que vai nessas duas colunas. Então posso trazer para cá e esse vai lá. E aqui posso colocar uma imagem, enfim, não é o caso. Então, para texto, para início de conversa, depois a gente vai trabalhar melhor esses textos, estruturar dentro da lógica do InDesign, né, o tipo de texto muito parecido, né, dá para fazer uma analogia com o Word, eles vão virar o sumário, a gente consegue fazer automaticamente também, e a gente vamos fazer outras modificações. Mas, por enquanto, para a gente formatar os primeiros tipos de imagem, de página, já é o suficiente. A gente não está trabalhando ainda com páginas mestras, né? A gente está formatando para logo depois a gente começar a trabalhar com os tipos de página mestra. Bom, segundo elemento que a gente vai trabalhar bastante são as imagens.
Da mesma maneira, eles têm as imagens, a gente trabalha com uma caixa de imagem e a gente consegue uma formatação melhor da imagem. Então, vamos inserir uma caixa aqui. Aqui eu já consigo determinar os tamanhos, né? Então, sabendo da proporção, depois a gente pode arrumar isso, eu insiro essa caixa, que é uma caixa comum. Quando a gente trouxer a imagem, ele já vai entender que essa imagem tem que ser inserida dentro dessa imagem. Ou eu posso trazer a imagem diretamente. Eu vou trazer das duas maneiras, né? Então, a gente pode digitar aqui no teclado Ctrl D, D de dado, e eu vou trazer essa imagem aqui. Ela tá da mesma maneira que quando eu cliquei na setinha vermelha do texto, quando eu insiro alguma coisa, quando eu estou na área de transferência, digamos assim, com alguma coisa, ele já fica direto aqui no mouse. Eu vou clicar na caixa. Observe a formatação aqui, depois a gente já vai ver o que significa isso. Só para mostrar as duas maneiras da gente inserir. Ou eu posso vir aqui em arquivo, inserir, vou inserir essa mesma imagem, só que ao invés de clicar na caixa, eu já vou fazer a formatação, né, direto aqui. Então eu dou um clique e agora eu estou com a imagem toda, eu já tenho essa proporção dela, eu vou soltar aqui. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente vai trabalhar mais nesse tipo de formatação, né, de ter as imagens, mas a gente também insere de outras maneiras para casos mais específicos. Aqui, como é que a gente trabalha? Se eu só selecionar e soltar, eu vou cortar a imagem. Então, pode ser sem proporção, né? Eu posso trazer essa imagem só para cá. Deixa eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ou eu posso, com o Shift, eu mantenho a proporção. Então, eu acho... Estou fazendo o teste. Ctrl Shift, eu trago toda a imagem e não corto ela. O Ctrl, ele traz toda a imagem. E o Shift traz a proporção. Se eu utilizar só o Ctrl, eu vou ter uma situação. Se eu utilizar o Shift, eu vou ter outra. E, a partir disso, eu posso mover a imagem para onde eu quiser. O que acontece? Quando eu seleciono aqui na caixa de texto, ou na caixa de imagem, e aqui também, independente da maneira que eu inserir, mas eu vou mostrar nessa daqui, o que está acontecendo. A gente trabalha também com essa segunda setinha, eu clico aqui e existem dois elementos que estão sobrepostos. A caixa, aquela primeira caixa que eu inseri, e a imagem propriamente dita, que está dentro dessa caixa, na qualidade de 100%, ou seja, o tamanho real dessa imagem. Observem, é uma imagem com uma qualidade bem boa, né, porque aqui está um A4 e o tamanho dessa imagem ela é bastante maior do que a própria dimensão maior da folha. Então eu tenho que trazer ela para dentro dessa caixa. Quando eu trabalho com o V, quando eu trabalho com a seta menor, com a seta branca, eu trago essa imagem para dentro da caixa. E aí eu começo a formatar e trago aqui para dentro. Observe também que eu tenho aqui dois elementos, duas instâncias, digamos assim. A imagem propriamente dita e a caixa em que essa imagem está inserida. Nesse caso, essa é uma menor que a outra, então eu posso diminuir com a setinha preta, eu posso diminuir e aí eu tenho as duas caixas com a mesma formatação. Isso serve, né, existindo já o tamanho da imagem, dialogando com textos, o que eu quiser fazer, eu só posso, né, diminuir sem perder a qualidade, sem perder nenhuma referência.
Eu posso também, se eu vier com a setinha branca, eu clico nela, ó, e eu posso, dentro dessa caixa, da caixa maior, eu posso movimentar a imagem, né, sem perder essa referência. Então, a partir disso, quando eu começar a ter, né, vários elementos de texto e de imagem juntos, isso daqui vai servir para a gente, mas a gente vai retomar bastante esse tópico depois. Para finalizar, né, de juntar os dois elementos, né, então eu posso ter texto e a imagem. Eu vou fazer um exemplo, colocar aqui essa imagem. Então, eu vou trazer essa imagem aqui. Eu já sei que a altura dela vai ser essa, então só vou trazer para cá. E aqui eu vou diminuir ela para ficar na mesma linha daqui de cima. E aqui eu vou cortar ela. Eu vou com a setinha preta, eu corto ela. Eventualmente, né, pode ser que eu precise dessa imagem somente assim. Aqui eu tenho texto dentro da caixa. Opa. Então eu dou um clique e dou outro clique aqui. E deixa eu visualizar como um todo. Lembre-se que com o W eu tenho a formatação de visualização da impressão. E com esses dois elementos a gente já consegue trabalhar bastante do nosso caderno, certo?